Olá! No programa de hoje vamos falar sobre as ações da Associação das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais de Tubarão, a AMP. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre as ações da AMP aqui de Tubarão. Para isso, está aqui no estúdio comigo Luiz Henrique Dalmolin, ele que é presidente do Conselho Fiscal da entidade, e também Luiz Cusmin Alves, ele que é diretor da AMP, faz parte da diretoria. Os dois Luiz, né? Hoje a gente vai ter que se entender aqui. Mas, Dalmolin, quero agradecer aí a presença de você aqui mais uma vez no programa Cidadania. Nós é que agradecemos, uma saudação especial para o pessoal de casa e pela TV Unisul também, que abre as portas para a AMP vir sempre falar um pouco sobre a nossa entidade. Ok, Luiz, também quero agradecer a presença aqui no programa. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez participar de um programa da TV Unisul e vamos debater alguns assuntos importantes aí para a recuperação da nossa querida Cidade Azul. Ok, Luiz, já que tu falou na recuperação, é o assunto em destaque, né, no programa de hoje. A AMP ela está fazendo esse trabalho justamente para ajudar essas empresas, dar suporte, né? Essa é a função, de fato, da AMP? Sim, a AMP, como associação das micro e pequenas empresas do município de Tubarão, ela trabalha com vários núcleos setoriais e sempre procurou, né, independente do momento, né, desse que a gente passa, que é um momento de estado de calamidade ou outros momentos bons da economia e do município, sempre orientar e reunir os empresários e mostrar o melhor caminho para o alcance do sucesso. Dalmolin, em outras oportunidades, né, nós já estivemos aqui conversando sobre o trabalho da AMP, sobre as linhas de financiamento, de crédito. E nesse momento, vocês devem ter feito uma avaliação muito precisa, muito cirúrgica de como é que a AMP, né, vai trabalhar diante toda essa situação, né? Os micro e pequenos empresários, aqueles que realmente perderam quase tudo ou, enfim, estão em uma situação complicada. Como é que a AMP faz essa avaliação nesse momento? Bom, inicialmente nós nos reunimos com as outras entidades também, porque a gente viu nesse momento que era importante não só a AMP participar, mas a AGET, a CIT, o CDL, todas as associações empresariais fazer uma força-tarefa juntamente com o poder público para tentar verificar as melhores possibilidades. Internamente, nós, com os nossos associados, nós fizemos um levantamento de quem estava com dificuldade e depois nós fomos verificar, caso a caso, quem teve essa dificuldade no maior grau e no menor grau. Nós tivemos casos de empresas que praticamente foram destruídas, e não só pavilhões, mas também todo o maquinário. E teve casos de empresas que tiveram problemas pontuais, uma telha, um muro, uma situação adversa que aconteceu. Esse levantamento, após isso, nós fomos atrás dos entes públicos e financeiros para ver a possibilidade de levantar recursos para essas empresas, principalmente aqueles que estão passando maior dificuldade. Certo. Luiz, qual é, né, o Dalmolin falou em dificuldade, qual é a maior dificuldade hoje nesse segmento, né? Conseguir a linha de crédito, um financiamento, a questão burocrática, o que mais emperra hoje a ajuda, que tem que ser rápida, né, para essas empresas que hoje sofreram com esse vendaval? Bem, a gente tem disponível no mercado, vamos dizer assim, através do Badesc, que é um banco de fomento estadual, duas linhas de crédito, a princípio, que é o Badesc Fácil, disponibiliza recursos até R$100 mil, uma taxa aí efetiva que gira em torno de 26% ao ano. Seria mais um capital de giro emergencial, né? Porque a liberação daí é rápida e pode ser feito esse processo tudo online. Esse do Badesc, né? Isso, Badesc Fácil. E é um processo que ele é bem desburocratizado e a liberação do recurso se dá em torno de 15 a 20 dias. Correto. Isso até R$100 mil. Para valores que vai de 15 a 300 mil. De 15 a 250 mil, que é o Badesc emergencial, e também tem na mesma linha de 250 a 500 mil. O que muda entre os dois aí, relacionados à liberação de valores é a burocracia. O até 250 mil
Ele dispensa a apresentação de balanços contábeis, um pouco menos burocrático. E com relação à garantia do até 250 mil, pode ser qualquer imóvel de qualquer pessoa que disponibilize, sendo sócio da empresa ou não. A pessoa só tem que fornecer o imóvel para garantia. E entre 250 e 500 mil já tem que ser um imóvel de sócio ou da própria empresa. Correto. Esse Badesc emergencial, a taxa gira mais ou menos em torno de 16,5% ao ano. Então tem que apresentar toda a documentação que já é meio que de praxe dos órgãos financeiros, que são certidões negativas, uma documentação de todos os sócios, esposas, né, os que são casados, né, envolvendo desde documentos básicos até algum outro que comprove que ele também não tem nenhuma irregularidade no seu CPF. Correto. Enfim, só para falar dos prazos de carência, o Badesc Fácil, o prazo de carência é de 6 meses. Esse que é de 15 a 100 mil reais. 6 meses. Isso, e o Badesc emergencial é de 12 meses a 24 meses, conforme você vai pegar até os 250 mil ou 250 a 500 mil. Ok. Dalmolin, o Luiz falou agora dessas linhas de crédito, prazos, né, a parte burocrática. Agora, de fato, quanto tempo, né, o empresário leva para ter esse dinheiro na mão para poder realmente se restabelecer? Essa é uma pergunta que a gente vem se fazendo. Na verdade, todas essas linhas de crédito, o Badesc veio, a sociedade pediu, eles vieram e apresentaram essa proposta, assim como as outras instituições que tem na cidade também fazem. Mas, como parte burocrática e documentação, sempre existe um processo de análise, né? Analisar esses documentos, analisar, por exemplo, um cartório, por exemplo, para passar essa garantia real por nome do banco, às vezes o cartório vai levar em torno de 30 dias, 40 dias. Então, essa é uma dificuldade que se tem, que pode levar até 90 dias do pedido, análise, liberação e registro. Isso pode acontecer em até 90 dias. E esses 90 dias são 3 folhas de pagamento que o nosso empresário tem que fazer dentro dessa situação difícil. Ok, Luiz, Dalmolin, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Hoje estamos conversando com os representantes da AMP, falando sobre as ações da AMP e também essa situação aí de reconstrução, né, da cidade de Tubarão após o vendaval. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o Luiz Henrique Dalmolin, ele que é presidente do Conselho Fiscal da AMP, e também com o Luiz Cusmin Alves, diretor da AMP, a AMP que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais de Tubarão. Luiz, no bloco anterior nós estávamos falando sobre essa questão das linhas de crédito, né, o tempo. Agora, você é empresário, não é? Qual é a avaliação, né, dos estragos, vamos dizer assim? A gente sabe que houve muito estrago das empresas aqui de Tubarão. Tem empresário que realmente ficou numa situação complicada, né? E aí ter que esperar, em tese, como o Dalmolin falou, 90 dias para receber o empréstimo. Tem toda a questão da reconstrução da própria estrutura física, empregados, enfim. Como é que está essa situação para os empresários e para os trabalhadores aqui na cidade de Tubarão? Uma situação bem delicada, né? Eu não sou da época da enchente de 74, mas eu acho que depois da enchente é um período mais difícil que a cidade está enfrentando. Para se conseguir as linhas de crédito disponíveis, tem que envolver toda uma documentação com relação às garantias, como eu falei, o Dalmolin também falou. Tem que ter certidões negativas, então as empresas já vinham passando por um período difícil devido à crise econômica. Então é uma situação bastante crítica. A gente tem conhecimento que algumas empresas deram férias coletivas para os seus colaboradores, porém dentro de 30 dias eles estarão retornando para o trabalho e as empresas não estarão reconstruídas ainda. O empresário, para não perder mão de obra que muitas vezes é especializada e fica ruim de jogar essa mão de obra fora, né? Botar ela no mercado, disponibilizar para concorrentes ou talvez tem empresas que não têm tanta concorrência, mas a mão de obra é especialista. Então são situações muito delicadas.
Eu queria falar sobre uma possível linha de crédito que eu não falei antes, que é a do BNDES, com o reconhecimento por parte do governo do estado de Santa Catarina, do estado de calamidade, e agora se aguardando aí o reconhecimento a nível de governo federal. Pode vir uma linha de crédito que o BNDES tem, que é especial para esses casos de reconstrução, que é o PER, Programa Especial de Reconstrução, que daí sim pode vir com alguns diferenciais, né, relacionados à taxa efetiva de juros. Pelo que eu entendi e alguma coisa que eu li, o BNDES disponibiliza essa linha com uma metodologia sempre diferenciada para cada situação. Correto. Então, dizem que em até mais aí 20 dias, 25 dias, vai se ter uma metodologia para as empresas entrarem com o processo para conseguir esse recurso do BNDES, desse Programa Especial de Reconstrução. Mas também daí vai demorar até o recurso ficar disponível para o empresário, desde o momento agora que já está contando esse período aí de criação de procedimento, são 120 dias. Então, a situação vai continuar crítica, cada empresário tem que analisar a sua realidade, ver se vale a pena pegar o Badesc especial, né? O Badesc que é esse que faz online, que é o mais fácil. Correto. Analisar os juros que vai ser pago, ou pegar o Badesc emergencial, que é esse que vai até 250, 500, analisar toda a situação, a parte burocrática e, né, analisar caso a caso, porque a situação é bastante delicada e às vezes uma tomada de decisão na euforia vai causar um resultado pior, então tem que analisar. Se a empresa que é formada por sócios, é bom ouvir a opinião de todos, né? Uma situação bem delicada, conversar com amigos e a associação acho que serve muito para essa situação. Tem que planejar. Falando nessa questão, Dalmolin, o Luiz falou agora desse momento, né, de análise. Eu acho que daí a AMP também tem uma participação fundamental, né? Porque além de apresentar, de oferecer, ela tem todo esse trabalho, né, de amparo, de suporte das micro e pequenas empresas. Sim, né? A ideia é essa e também, assim, na verdade, por exemplo, o caso do Luiz aqui, a empresa dele foi totalmente destruída, né? A empresa aí, um prejuízo aí em torno de uns 2, 3 milhões de reais. Que não foi só o espaço físico que caiu, a chuva, o que tinha de equipamento, né, Luiz, foi tudo embora. Então, assim, essa troca de informações e o planejamento, fazer os cálculos, é importante nesse momento, porque o empresário, alguns empresários, por exemplo, não vão conseguir um financiamento por falta de uma negativa. Né? E às vezes um documento só vai inviabilizar. O que a AMP tem pedido é que não tratem os diferentes de forma igual. Nós estamos diferentes das outras cidades. Né? O caso, por exemplo, do FGTS, que seria um incremento desse valor, liberando para toda a cidade, era uma coisa que iria fazer movimentar a economia local. Correto. Então, são certas coisas que nós temos que trabalhar hoje de forma diferente. Nós temos que tratar os diferentes não de forma igual, porque isso aí vai nivelar e a própria burocracia vai emperrar. E aí, Luiz, Dalmolin, essa questão do FGTS, ela ajuda diretamente também o trabalhador, sim, né? E, claro. dá um suspiro para as empresas, né? Exatamente, porque daí o trabalhador ele consegue recuperar uma casa, ele consegue, às vezes, até se for utilizar isso no próprio comércio local, que o comércio vai ser atingido. Claro. Os dados do CAGED agora, do mês que passou, Tubarão foi a cidade que mais, entre demissões e admissões de empregos, teve um valor de 75 pessoas deficitárias, né, foram demitidas. Então, isso vai impactar agora, no mês de novembro e dezembro. Né? Não tem como a gente não trabalhar, porque os empresários estão segurando os funcionários até no intuito daquela esperança de abrir logo, de achar um outro galpão, de fazer um aluguel e começar a trabalhar. Muitas empresas estão fazendo isso e estão tirando dinheiro do próprio bolso, fazendo aquele empréstimo familiar, às vezes com algum amigo ou com a família para tentar dar a volta, mas esse suporte realmente tem que vir dos entes públicos e também das instituições financeiras. Nós estamos citando aqui Badesc e BNDES, em função, que foram os que se apresentaram para todos os empresários. A Casa do Microcrédito também atua bastante forte para os pequenos, né? Mas também tem as outras instituições bancárias da cidade que devem também trabalhar nesse contexto. Né? Ok, Luiz, muitas pessoas de outras cidades da região
perguntam, né? Como é que está Tubarão? E a situação? E a cada dia que passa, principalmente no setor empresarial, de empregabilidade, a gente percebe que isso realmente afetou bastante, né? Isso de fato vai levar algum tempo, né? Além de toda essa questão burocrática que já foi citada aqui, vai levar algum tempo para voltar à sua normalidade? Na tua avaliação de empresário, né? Como o Dalmolin falou, uma empresa bem atingida, quanto tempo isso leva, além dessa questão burocrática, toda a organização da empresa, a questão dos empregados, isso não deve ser 6 meses, né? Não deve ser algum tempo mais, né? Analisando assim o setor onde a minha empresa atua e que teve várias empresas atingidas, que é o setor automotivo, eu avalio que vai demorar 12 meses para esse setor voltar a trabalhar a quantidade que era trabalhada, atender o número de clientes que eram atendidos. Mas as pessoas de fora que gostam de Tubarão e sempre visitaram o Tubarão, principalmente para fortalecer o nosso comércio, né? Devem fazer meio que um trabalho solidário e focar para vir comprar em Tubarão, porque se um setor for mais abalado, o outro não, mas os que estão trabalhando, de uma maneira ou de outra, se as pessoas virem comprar no comércio de Tubarão, a cidade já se fortalece, antecipa um pouco esse período negativo aí de produção de produtos e serviços. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre as ações da AMP e que também está aí preocupada, né, com toda essa situação relacionada ao vendaval na cidade de Tubarão, a destruição, né, agora a reconstrução das casas, das empresas. Nós estamos aqui com o Luiz Henrique Dalmolin e também com Luiz Alves, que eles fazem parte da AMP de Tubarão. Dalmolin, o que mais, né, as pessoas devem fazer, além de toda essa questão ligada aos setores de financiamento, né, a busca por recursos, o que a população de Tubarão deve fazer para se ajudar nesse momento? Já foi feito muita coisa, é claro, né, na reconstrução da cidade, uma força-tarefa principalmente para as famílias afetadas, as empresas, mas tem muito por fazer, né? O que se deve fazer, qual a consciência que o cidadão de Tubarão deve ter nesse momento? Eu acho que a gente tem que procurar o que já algumas pessoas vêm fazendo na cidade, tentar localizar aquelas empresas, indústrias que foram afetadas e de alguma forma, se tiver como ajudar. Eu, por exemplo, tenho um mercado que sofreu bastante danos. Eu estou fazendo compras no mercado de uma forma de motivar até o empresário a continuar trabalhando. Mas eu penso também que a população tem que fazer essa avaliação, tentar comprar no mercado local, dizer que a cidade assim passa uma calamidade, mas que isso aí vai passar. Só que a gente tem que trabalhar, e aí eu falo em cima dos entes públicos, que não pode ficar somente no discurso, né? O discurso é bom, para o momento foi interessante, mas agora nós temos que ter ações efetivas. E aí a nível estadual e a nível federal, os nossos representantes realmente tem que mostrar essa busca pela ajuda, né? Porque, como eu falei inicialmente, nós não podemos tratar os diferentes iguais. Nós temos que ter alguma linha de crédito, alguma disponibilidade para a cidade, principalmente para aqueles que perderam tudo, ter uma possibilidade de, um pouco ali na frente, retomar não com carga total, mas pelo menos retomar, porque hoje as micro e pequenas empresas no Brasil representam 99% das empresas e Tubarão não é diferente. São micro e pequenos empresários que estão aí, digamos, sozinhos, né? E só o discurso não adianta. Agora nós temos que ter ações efetivas realmente para a coisa poder funcionar, porque senão a gente vai perder muita gente por esse caminho. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ficar bastante atento e a associação está pensando nisso. Ok. Luiz, qual a dica, né, vamos dizer assim, tu que é empresário, na relação empresa e trabalhador? Porque tem que ter uma certa
uma certa habilidade, né? Porque a empresa ela está passando por um momento difícil. O trabalhador está naquela situação apreensiva, às vezes, tu citou aqui no primeiro bloco a questão das empresas que estão dando férias coletivas. Como é que é essa relação? O que nesse momento mais pesa, né, entre a empresa e o empregado? No nosso caso, a nossa relação sempre foi de muita transparência. Eu acho que a transparência nesse momento, por ser um momento muito delicado, ela é muito importante. Tem que abrir o jogo para os colaboradores, falar da situação, passar alguma previsão de reabertura, botar tudo às claras e tentar manter, eu acho, os empregos, que é importante, que senão a bola de neve vai aumentar muito mais. O empresário está passando por um momento difícil, mas se ele gerar desemprego, as coisas vão piorar e os 12 meses que eu falei pode virar 24 meses. Então o empresário tem que ter uma consciência. O empresário, ele sabe que ele é responsável por várias questões, então por ter grande responsabilidade no momento difícil, a responsabilidade dele vai ser maior do que dos colaboradores. Correto. Mas a importância da transparência e que os colaboradores entendam e confiem nas empresas e nos seus empresários, eu acho fundamental a importância. Nenhuma empresa se faz só com empresários, se faz com empresário e colaborador, né? Colaborador, na verdade, é tudo numa empresa. Então, eu acho que o empresário tem que ter analisar a questão, como eu falei antes, e tentar manter o emprego e a recuperação o mais rápido possível dentro da sua possibilidade. Ok. Dalmolin, a UP, né, em toda essa situação, já foi dito aqui nos blocos anteriores, mas se o empresário, né, se o microempresário, pequeno empresário, ele quiser chegar até a AMP está lá de portas abertas para conversar, para trocar umas ideias, como sempre foi feito, principalmente nessa situação, né? A AMP, ao longo desse ano, ela vinha fazendo um ciclo de palestras, né? Até ontem nós tivemos uma palestra sobre custos e formação de preço. Ao longo do ano a gente veio fazendo, porque é o que o empresário pede, é sempre capacitação para ele e para o próprio colaborador. Mas nesse momento agora nós também temos que abrir a associação para aqueles que estão com dificuldade às vezes de enxergar o próprio negócio. Milagre ninguém faz, eu acho que precisa ter todo um processo. Que a gente pode fazer é fazer essa troca de informação, tentar de alguma forma visualizar os canais que a gente pode direcionar, porque às vezes a pessoa num momento como esse ele toma um choque tão grande que ele nem sabe o que ele vai fazer. E a associação, às vezes, ela consegue dizer, olha, tem esse dinheiro tem aqui disponível, dessa forma a gente pode fazer, e tentar articular até com mais pessoas e com os entes públicos todos para tentar ver uma solução para aquela empresa. Então, a AMP está lá disponível para quem quiser visitar, e eu acho que é importante o empresário buscar. Aquele que queira simplesmente ter informações também, esses canais, o próprio Luiz buscou bastante em função que a empresa dele teve essa dificuldade, então toda essa parte de financiamento, aonde que tem que correr, a gente está disponível a repassar para quem precisar. Ok, Luiz, tu citou no primeiro bloco essa questão das linhas de financiamento. Agora a situação, mesmo com a burocracia, não tem jeito, né? O empresário ele tem que correr o mais rápido possível para ver o que vai poder ser feito, né? Com essas linhas de crédito. Não pode esperar muito tempo, não dá para pensar. É como tu falou, tem que avaliar o momento, a situação da empresa, ver qual a melhor linha de crédito, mas tem que ser o mais rápido possível, né? Essa questão aí de rapidez por parte do empresário, a gente tem conversado em alguns grupos de WhatsApp e às vezes conversas em algumas reuniões, alguns ficam esperando alguma situação e não tomam a iniciativa de pelo menos organizar a documentação, porque a organização de documentação e a burocracia ela muda pouco de uma linha de crédito para outra, então justamente, antecipar... O que eu digo na rapidez é essa questão toda, né? Antecipar as questões, ver se tiver alguma dificuldade com uma certidão negativa, ver se pode resolver. Tem que ter muito imediatismo nessa hora, porque se a burocracia já faz com que o processo seja demorado, acho que a falta de iniciativa pode prolongar muito esse processo. Então, no nosso caso, aí, na primeira semana e na segunda, agora a gente está mais tranquilo, que a nossa obra já reiniciou. A gente já organizou bastante coisa, mas a gente trabalhou 17 horas por dia para atender toda essa documentação, para pegar uma proposta, estudar, conversa com sócios.
Então, acho que a iniciativa do empresário tem que ser breve, né? Não pode protelar muito, porque o prejuízo só vai aumentar para ele e para a sociedade tubaronense. Ok, eu conversei com o Luiz Cusmin Alves, ele que é diretor da AMP, empresário em Tubarão. Luiz, obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Eu que agradeço, e a TV Unisul, e um abraço a todos em casa. Também conversei com o Luiz Henrique Dalmolin, presidente do Conselho Fiscal da AMP. Luiz, obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa, e a AMP, claro, está à disposição, né? Não, nós estamos à disposição, o pessoal que quiser entrar em contato@amptubarão.com.br, e em nome do presidente Valdecir Gonçalves e da Alessandra Martins, a vice-presidente, a gente agradece o espaço e boa sorte a todos aqueles que estão nessa jornada aí que a gente está tentando ajudar. Muito obrigado mais uma vez a vocês. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima oportunidade.